Fala pessoal, olá. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a nossa proposta de implementação da disciplina de Teoria da Computação. Bem, nossa proposta de implementação, ele vai consistir no desenvolvimento de um programa em linguagem de programação à livre escolha do aluno. Apesar da linguagem de programação ser a livre escolha do aluno, eu recomendo que a implementação seja feita na linguagem C, porque para facilitar a minha correção. A atividade obrigatória e corresponde à nota da questão 3 da lista de exercício 2 da disciplina Teoria da Computação. Essa atividade consiste de implementação, apresentação, num dia que a gente vai marcar, e arguição sobre como foi o desenvolvimento e como funciona. A atividade, apesar de ser dita que ser atividade complementar, ela é complementada à nota, tá, pessoal? A nota, a lista de exercício, se eu não me engano, ela vale 100 pontos, então a implementação vai valer um percentual desses 100 pontos aí. E ela consiste na implementação e apresentação de uma calculadora de expressão matemática utilizando autômato à pilha. Então, na verdade, isso que a gente vai apresentar aqui agora, né, que é essa calculadora, ela vai resolver expressões matemáticas dadas pelo usuário, pegando essa expressão na forma infixa, convertendo para a forma pós-fixa, né, e posteriormente efetuando o cálculo. Isso é uma aplicação do autômato à pilha, que foi um dos primeiros elementos que a gente estudou no começo da disciplina. Logo em seguida, né, o usuário vai entrar com expressão matemática na forma infixa, parentizada ou não. Você vai ter que converter essa expressão, né, da forma infixa para a forma pós-fixa, que é a notação polonesa invertida. O programa deve mostrar a construção dinâmica dessa pilha, né, ou seja, passo a passo, como é que está a pilha que construiu a notação polonesa reversa, e o passo a passo, como esse elemento é empilhado ou desempilhado, como é que fica a pilha em a cada etapa, e também mostrar a pilha de cálculo da expressão pós-fixa, né? Como é que elemento está sendo empilhado, desempilhado, como é que ficou o cálculo desde o início até o final. O programa não necessita apresentar interface gráfica, mas necessita apresentar a pilha a cada momento ou operação de forma clara. No final, o programa deve mostrar o resultado da expressão calculada. Então, você vai ter que pegar a expressão infixa de entrada, converter ela para a forma pós-fixa e mostrar o resultado do cálculo. E se a expressão de entrada tiver algum erro, por exemplo, for mal formada, tiver parêntese que abre e não tem um parêntese correspondente que fecha, então, seu programa deve informar que houve um erro de sintaxe e apontar qual é esse erro, assim como qualquer erro congênere. Primeiro, vamos considerar o universo das expressões matemáticas, antes de falar efetivamente da notação polonesa reversa. Considere que toda expressão matemática que a gente vai trabalhar nesse programa, ela é composta basicamente por operandos, operadores e delimitadores. Operandos são números, né? Esses números são formados por caracteres de 0 a 9. Os operadores são esses operadores convencionais que a gente tem na matemática, né? Operador de adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. E os delimitadores são abertura e fechamento de parênteses. A notação infixa, que é essa notação infixa, pós-fixa e pré-fixa, ele quer dizer o lugar onde o operador vai aparecer. Se eu falo notação infixa, quer dizer que o operador está no meio dos operandos. E essa notação ela tem problemas de que? Ambiguidade. Porque, bom, não sei se vocês já perceberam que, às vezes, quando você constrói uma notação, né, uma expressão matemática na forma infixa, às vezes você não sabe nem por onde você começa. Por quê? Por causa das procedências de operadores, e às vezes você necessita, inclusive, inserir parêntese para saber que uma operação deve ser executada ou não antes da outra. Então, essa questão da procedência de operadores e inserção de parênteses são elementos criados justamente para tentar reduzir a ambiguidade da notação infixa. Por exemplo, essa expressão aqui, ó, 2 mais 3 vezes 5, ela dá 17.
Mas se a gente parentizar isso aqui, o resultado é diferente. Provavelmente, se a gente não usasse a procedência de operadores, o resultado ia ser outro. Por exemplo, se eu pego aqui, se não existisse a procedência do operador de multiplicação, 2 mais 3 dá 5. E se eu multiplicasse por 5, ia dar 25. Perceberam que a procedência de operadores e a parentização pode, inclusive, alterar o resultado da expressão matemática. E existem muitas outras situações que ocorrem algo do tipo. Aqui tem exemplo também de parentização e expressões sem parentização, né? Bom, vamos falar sobre um pouco do contexto histórico da notação polonesa. Ela também, a notação polonesa, né, primeiramente, ela também é conhecida como notação prefixada. Ela foi desenvolvida em 1920 pelo lógico e matemático polonês Jan Łukasiewski. Ela é um exemplo desses casos, né, dos muitos exemplos que a gente tem aí, onde a solução surgiu antes do problema. Uma vez que a proposta do Jan Łukasiewski era que a notação que ele desenvolveu, né, que essa notação polonesa prefixada, ela seria utilizada, na verdade, para resolver problemas de lógica. Somente, salvo engano, 30 anos depois, que foi se notado, né, a aplicação dessa notação para eliminação de ambiguidade matemática. Exemplo, na notação infixa, o operador está sempre no meio de dois operandos. Por exemplo, 1 menos 2, o operador menos está no meio. Esse aqui vezes isso aqui, o operador também está no meio. Isso é a notação infixa. Na notação prefixa, o operador vem antes dos operandos. Por exemplo, eu tenho vezes, aí eu achei o menos. Quando eu achei o menos, tenho dois operandos aqui, eu faço 1 menos 2. Aí o vezes já tem um operando. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o 4 mais 5, que vai ser o segundo operando do vezes. Aí quando eu tenho esses dois operandos, eu aplico a multiplicação do resultado do primeiro elemento com o resultado do segundo. Agora, o que interessa para a gente é a notação polonesa reversa. A notação polonesa reversa também é conhecida como notação pós-fixada ou notação pós-fixa. Ela foi proposta por Charles Hamblin em 1950. Nessa notação, o operador vem depois dos operandos. Perceba, para aquela mesma expressão infixa, como é que ficaria ela na notação pós-fixa? Dessa forma, ó, operando, operando, operador. Dessa forma, eu sei que eu vou pegar o número 1, vou pegar o sinal de subtração, perdão, vou pegar os operandos 1 e 2 e vou aplicar a subtração deles. Depois, devolvo o valor como o novo operando. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar o 4, vou pegar o 5, vou aplicar a adição sobre eles e coloco novamente o resultado em algum lugar. Aí o resultado desse operando, resultado dessa operação e o operando, o resultado dessa operação vão ser multiplicados um pelo outro. Então essa é a notação pós-fixa. Aqui está exemplo de um monte de expressão para nortear vocês, né? Como é que seria a expressão na forma infixa e a notação pós-fixa e pré-fixa correspondente. Legal, agora como é que vai funcionar o algoritmo para fazer isso? Primeiro vamos falar do algoritmo de calcular a expressão. Bom, para resolver o problema de dado uma expressão infixa de entrada, eu transformar ela na forma pós-fixa e calcular, perceba que eu preciso de dois algoritmos. E eu vou precisar também de duas pilhas. Uma pilha de operando e outra pilha de operador. Legal. Primeiro vamos falar do cálculo. No cálculo da expressão pós-fixa, a minha entrada é uma expressão pós-fixa. Cada operando é empilhado na pilha de valores. Então, eu vou ter uma pilha de operandos. Quando eu for calcular, eu vou manipular uma pilha de operandos. Ok. Sempre que eu encontrar um operador, que eu sempre vou ler a expressão da esquerda para a direita, sempre que eu encontrar um operador, eu vou desempilhar um número apropriado de operandos. 2 operandos, né, quando eu tiver um operador binário, e um operando quando eu tiver um operador unário. Eu vou realizar a operação, né, matemática devida, e em seguida eu pego o resultado e
devolvo esse resultado para a minha pilha de operadores, novamente. No final, quando eu tiver realizado, chegar no final da expressão, realizei todo o cálculo, o resultado da expressão vai estar exatamente no topo da pilha. Somente isso o algoritmo. Como é que funciona o algoritmo de converter uma expressão dada na forma infixa para a forma pós-fixa? Antes eu estava usando uma pilha de operandos, agora eu vou usar uma pilha de operadores. Perceba, expressões entre parênteses devem ser convertidas de forma a ser tratada como um único operando. Perdão. Somente operadores serão empilhados agora. Um operador é empilhado somente se ele possui procedência maior do que o operador no topo da pilha. A abertura de parênteses é sempre empilhado. Fechamento de parênteses nunca é empilhado. Sempre que eu encontrar um fechamento de parênteses, né, eu estou lendo a expressão da esquerda para a direita, achei um fechamento de parênteses, eu começo a desempilhar operador até eu encontrar a abertura de parênteses correspondente. E operando os operadores desempilhados são colocados na forma pós-fixa. Ok? Perceba uma coisa, vou voltar aqui nos slides. Na notação infixa, tanto na notação infixa, quanto na notação pós-fixa, quanto na notação pré-fixa, a ordem dos operandos é a mesma. Por exemplo, nessa expressão aqui infixa, eu tenho os operandos são 2, 3 e 5. Quando eu tomo a forma pós-fixa, a ordem dos operandos continua sendo 2, 5 e 3. Na notação pré-fixa, a ordem dos operandos continua sendo 2, 5 e 3. O que vai mudar? Somente a posição dos operadores. Que na expressão infixa, o operador sempre fica no meio, né, dos dois operandos. Na notação pós-fixa, o operador sempre fica mais à direita dos operandos. E na notação pré-fixa, o operador fica sempre mais à esquerda dos operandos. Detalhe importante esse, ok? Aqui tem um exemplo, que eu não vou fazer esse exemplo, eu vou deixar para vocês, mas agora eu vou mostrar um exemplo que eu já deixei mais ou menos pronto aqui no tablet, ok? De como funcionam os algoritmos de converter uma expressão na forma infixa para a forma pós-fixa correspondente. Legal. Então, vamos pensar no algoritmo de vocês. O usuário vai entrar com a expressão na forma pós-fixa. Primeira coisa que você vai fazer, aplicar o algoritmo de converter a expressão da forma infixa para a forma pós-fixa. Então, aqui a gente tem uma pilha de operadores que a gente vai utilizar para auxiliar nessa conversão, e aqui a gente vai ter a saída da expressão. A expressão que a gente vai manipular é essa aqui, ok? E a gente vai varrer essa expressão da esquerda para a direita e vai construindo a saída aqui. Legal. Vou começar aqui, ó. Li um operando. Sempre que eu ler um operando na forma infixa, esse operando, do jeito que ele está, ele vem aqui para a saída da expressão. Ok? Na sequência, li um operador de adição. O operador vem para a pilha. Ok? Fui de novo, li uma abertura de parêntese. A abertura de parêntese sempre é empilhada. Ok? Li agora um operador. Um operando 5, né? Operando 5 vai direto para a saída. Andei novamente na minha expressão, achei um operador de subtração. Vamos considerar o parêntese como baixa procedência. Então, subtração tem operação mais alta que a abertura de parêntese. Achei, de novo, um operando. O operando vai direto para a saída. Ok? Achei agora um fechamento de parêntese. O que a gente falou? Fechamento de parêntese nunca é empilhado. Sempre que eu encontro um fechamento de parêntese, eu começo a desempilhar o operador da pilha até encontrar a abertura de parêntese correspondente. Então, eu desempilho o sinal de menos
e desempilho a abertura de parêntese. Parei, então. Vou andar mais uma vez, achei agora o sinal de multiplicação. Operador de multiplicação só vai para a pilha se o que tiver na pilha tiver a procedência mais baixa que ele. A procedência da multiplicação é maior do que a adição? Sim. Então, vai ser empilhado o operador de multiplicação. Achei outro operando, vem direto para a saída. Procurei agora, achei outro operador, operador de adição. O operador de adição só vai para a pilha se ele tiver a procedência maior de quem está no topo da pilha. Quem é que está no topo da pilha? O operador de multiplicação. A adição tem procedência maior que a multiplicação? Não. Então, o que eu faço? Desempilho o operador de multiplicação, ok? Aí eu vou verificar. Agora eu posso empilhar o operador de adição, lembrando que eu só vou empilhar se o que estiver no topo da pilha, quem é que está no topo da pilha? Outro operador de adição. A adição tem procedência maior que a adição? Não, a procedência é igual. Então, desempilho novamente. Desempilhei aqui. Aí, o que eu fiz? Coloquei ele na saída da expressão e vou verificar. Olha, o topo da pilha está vazio. Se está vazio, então, não preciso nem verificar a procedência. Eu vou só empilhar esse sinal de adição, ok? Por último, tenho 2 aqui. Vou colocar o 2 aqui na saída, operando. O que faltou? Faltou só tirar o último sinal de mais que está lá no topo da pilha. Acabei a expressão, tem o sinal de mais aqui, eu tiro ele, coloco aqui. Então, a minha expressão de saída é 654 menos 3 vezes mais 2 mais. Vamos só ver se faz sentido isso aqui que a gente encontrou com a expressão que a gente leu. Bom, a expressão pós-fixa a gente também vai ler ela da esquerda para a direita, ok? O que é para ele fazer aqui? A primeira coisa que ele vai fazer é a subtração do 5 com 4. Fez a subtração do 5 com 4? Faz sentido. Então, o 5 com 4 vai virar um operando. Sei lá, vou dizer que A. Vai virar um A. Em seguida, o que ele vai fazer? Vai pegar o 3 e multiplicar com o resultado que a gente teve aqui. Ok? Então, parece que é isso aqui. Multiplicou o 3 com alguma coisa. Vamos dizer que vai ser um B. Depois, ele vai fazer o quê? Isso aqui tudo agora virou um B, né? Vai pegar esse B e... o mais está para trás. Ele vai somar o 6 com o B. Deixa eu apagar aqui. Vai somar o 6 com B, vai virar uma coisa, vamos chamar de C. Por último, ele vai pegar o 2 e vai pegar o C e vai aplicar essa soma aqui, que vai dar uma coisa, vamos dizer, que eu vou chamar de D. Está aparecendo, né? Aqui eu vou pegar o 5 com 4, vira A, depois multiplico por 3, vira B, pego o 6, somo com isso aqui, vira C, depois somo com 2, vira o D. Aparentemente, está aparecendo que o que a gente construiu está correto. Vamos ver como é que funciona o algoritmo que faz o cálculo agora dessa expressão. Deixa eu apagar aqui. Então, legal. Vamos ver como é que é o algoritmo de calcular. Cálculo pós-fixo. Ok? Então, agora é outra coisa. Eu já peguei a expressão infixa do usuário, transformei ela na forma pós-fixa. Agora, eu vou ter que fazer o cálculo da expressão na forma pós-fixa. Ok? Aqui tem a expressão... não estou editando ainda não. Aqui em cima eu tenho a expressão na forma infixa original.
eu vou fazer a leitura da expressão da esquerda para a direita. Embaixo a expressão na forma pós-fixa, obviamente. Percebam, antes eu tinha uma pilha de operadores, quando eu fui fazer a conversão, né, da forma fixa para pós-fixa. Agora eu vou realizar o cálculo da notação pós-fixa, eu vou ter uma pilha de operandos. Como é que vai funcionar isso? Simples. Eu vou empilhar operandos dinamicamente na pilha. Sempre que eu encontrar um operador, eu vou na minha pilha e busco 2 operandos. O operando que está no topo é o segundo operando, o operando que está mais embaixo é o primeiro operando, quando eu estiver trabalhando com operador binário. Óbvio que quando for operador binário, vou pegar só o que está no topo, né? Tá bom. Ah, detalhe. Pessoal, como é que eu vou saber, por exemplo, que eu estou lendo um número aqui, ó. Como é que eu vou saber que, na hora que eu li, se isso aqui é um 16 ou não é um 1 e um 6? Fácil. Quando vocês forem ler a anotação pós-fixa, vocês não vão ler caractere, porque se vocês forem ler caractere, vocês vão incorrer nesse erro aqui. Então, vocês, na verdade, vão ler os bytes correspondentes ao número inteiro. Por quê? Quando você lê bytes, não importa se o número é 1, 6 ou 16. Esse número é sempre representado pela mesma quantidade de bytes. Você vai ler o número inteiro, né? Ok. Dito isso, a gente vai começar a resolver a expressão, né? Ou pelo menos tentar. Li o número 6. Operando. Operando, eu faço o quê? Coloco na pilha de operandos. Li o número 5. Número 5, operando. Coloco, então, na pilha de operandos. Li agora o número 4, operando também. Vai para a pilha de operando. Li agora o sinal de subtração. Epa, sinal de subtração, operador. Então, se eu tenho um operador, o que eu vou fazer? Segundo operando, primeiro operando. Sinal de negativo, primeiro operando, segundo operando. Peguei o resultado de 5 menos 4, 1. Eu já tinha desempilhado eles para efetuar o cálculo. Pego o resultado disso aqui e coloco no topo da pilha. Ok? Depois de ler o sinal de subtração, eu li um 3. 3 é o quê? Operando. Então, vai para a pilha. Na sequência, eu li sinal de multiplicação. Epa, sinal de multiplicação é o quê? Operador. Se eu tenho sinal, vou colocar desse lado. Se eu tenho sinal de multiplicação, o que eu faço? Vou apagar aqui. Segundo operando, primeiro, opa, tá errado, tem um ali embaixo, pulei demais. Segundo operando, primeiro operando. Então, sinal de multiplicação, eu vou fazer 1 vezes 3. E o resultado disso aqui, eu já tinha desempilhado o 1 e o 3, né? Vou pegar e colocar no topo da pilha. 1 vezes 3, 3 foi para o topo da pilha. Agora, quem que eu tenho? Eu tenho o operador de adição. Operador de adição, onde é que eu vou colocar? Vou colocar aqui em cima. Mais operador de adição, eu faço o que agora? Vou procurar os operandos na pilha. Segundo operando, o primeiro operando está lá embaixo. Primeiro operando é o 6, segundo operando é o 3. 6 mais 3, 9. 9, eu vou pegar esse resultado e colocar no topo da pilha. Eu já tinha desempilhado o 6 e o 3 para calcular. 9 vai para o topo da pilha. Ok? Tinha parado. Perdão. Eu tinha parado aqui no sinal de adição. Agora achei o número 2. O número 2 vai para a pilha de operandos. Ok? Aí, o que eu achei? O último elemento da minha expressão matemática é o sinal de mais. Sinal de mais é o quê? É operador. Então, agora eu vou pegar o sinal de mais aqui
Quem são os operandos? Segundo operando, primeiro operando está lá embaixo. Então, eu vou fazer o 9 mais 2. 9 mais 2 dá 11. Então, vou pegar isso aqui e colocar no topo da pilha. Tirei o 2, tirei o 9, deu 11. Acabou a expressão? Onde que está o resultado da expressão matemática? No topo da pilha. Só isso. Fácil, fácil, hein, pessoal? O resultado está ali. Então, é assim que funciona o algoritmo de calcular a expressão matemática dada na forma pós-fixa. Ok? Vamos retornar para o slide aqui para a gente terminar essa aulinha. Ok? Então, aqui ó, fica dois exemplos para vocês tentar converter essa expressão da forma infixa para a forma pós-fixa. Em seguida, vocês tentem calcular essa outra expressão aqui, que já está na forma pós-fixa, utilizando os algoritmos que a gente viu. Pessoal, é só isso aqui, tá bom? A aula é só para dar uma dica para vocês mesmos. Qualquer dúvida, pode enviar o e-mail e entrar em contato, tá? Boa sorte para vocês na implementação. Até qualquer dia aí. Abraço e boa sorte.